dele pra pessoa. Por que dá polêmica no teu conteúdo? Então, irmão, eu não sei se é só meu conteúdo, se tem a ver comigo especificamente. Eu percebo, na verdade, em diversas comunidades que na UFAP sempre tem uma recepção mais crítica, porque a gente basicamente faz nada mais do que questionar o status quo, né? Então, a gente tem aí, por um lado, de um lado a indústria pornográfica. Eu cresci com pornografia, consumi aos 9 anos já, e foi nesse ponto onde, cara, me viciei de vez. E só ao longo dos anos fui percebendo, caraca, isso é saudável mesmo, cara? Tipo, faz sentido fazer isso mesmo? E foi só na faculdade, depois na Alemanha, eu morei lá por um tempo, estudei também, foi só lá que eu comecei a questionar seriamente, assim, tipo, peraí, eu não tenho foco, eu não consigo me concentrar, que porra tá acontecendo aqui? Porque eu via todos os meus colegas sendo produtivos, fazendo trabalho, mas eu simplesmente procrastinava demais. E daí fui analisar minha rotina, irmão, e percebi que tinha um elemento assim que incomodava, que era a pornografia. Eu me masturbava tipo 2 vezes por dia, todos os dias. Com pornografia. Com pornografia. Às vezes até 5 vezes, acho que o meu máximo foi 5 vezes. E daí fui questionando, cara, isso é normal mesmo? Mas foi uma autorreflexão, não foi uma coisa que tu viu alguém falando sobre pornografia fazer mal? Exato. Foi uma autorreflexão. Então, peraí, deixa eu me analisar aqui, deixa eu ver o que eu tô fazendo. E eu percebi que a pornografia estava, tipo, fora de lugar. E foi daí que eu comecei a, de fato, pesquisar, né? Então, eu levei essa autoanálise para uma pesquisa e descobri essas comunidades na UFAP, que diziam basicamente aquilo que eu precisava ouvir. Que eles também sofriam com esses problemas de, cara, baixa autoestima, falta de motivação, problemas com mulheres, disfunção eretil, né? E daí fui perceber em mim que, caraca, são todos esses pontos mesmo que eu tô vivenciando também. E daí eu comecei a fazer o teste. E eu me lembro até hoje que na primeira semana, cara, nos primeiros 7 dias de praticar no UFAP, era outra realidade. Cara, eu tava numa estação de trem. E no 7º dia, eu lembro que, tipo, andei super autoconfiante. Parecia que tinha tomado MDMA, tipo, êxtase. Não sei se alguém já tomou, enfim, isso não é para promover drogas, mas você fica, de fato, no estado altamente energético. Parece que você é, tipo... aquele cara do Limitless, Sem Limites, o Bradley Cooper, tá ligado? O sniper americano. Exatamente. Filme bom também. Eu misturo todos os personagens dele. Show. Filme bom também, recomendo. E desde então, a minha vida mudou, cara. Tive caídas, que faz parte, não? E fui chegando num platô onde consegui, de fato, me livrar. Mas foi um processo, né? Ardente. Mas dentro dessa autorreflexão que tu fez, com quantos anos tu tinha nessa época? Tinha 19 anos. E aí tu fez uma autorreflexão e tu chegou no ponto principal, é a pornografia. Tu consegue dar mais detalhes do que tu sentiu até chegar na pornografia? Porque quando eu também eu não vejo pornografia, eu parei de ver há muito tempo, porque eu também percebi que faz mal, mas eu não sei o como que eu percebi que faz mal. Eu não sei se é uma coisa mais... Uma coisa que a gente não consegue explicar direito, do porquê que a gente sentiu isso em relação a essa coisa em si. Eu não consigo entender exatamente por que eu pensei assim, puta, pornografia, eu acho que eu vou parar de ver. Tu consegue explicar? Porque tu não tinha conhecimento ainda sobre isso e tu identificou ali o problema, entendeu? Acredito que foi mais uma experiência, irmão, saca? Não foi de ter certeza, assim, que era isso. Eu sabia que era errado. Isso pra mim era o suficiente. Porque se a gente fizer uma pequena meditação estoica de assumir uma terceira perspectiva. Os estoicos, né, tipo, os gregos, que eles faziam era analisar uma situação, se colocar em uma terceira pessoa e daí simplesmente analisar a situação. Então vamos lá, a gente está assistindo pornografia. Eu estou na frente de uma tela. Sim. São pixels. Eu estou vendo pixels que daí constroem a imagem de outras pessoas e eu estou lá, cara, com as minhas calças embaixo, no joelho, saca? Suando a bunda na cadeira. Trancado, quarto trancado, saca? Janelas fechadas e eu tô me masturbando. E... cara, isso é ridículo. Essa foi a primeira coisa que eu visualizei de fora. Eu me vi naquela cena patética, vendo um outro cara fazendo um negócio que eu queria fazer. E aí eu me vi no quarto, assim, com a bermudinha no joelho, e eu fazendo aquele negócio corcunda. Eu me vi ridículo. Sim. É esse o lance, né? A gente se sente ridículo e a partir disso procura pra ver se é aí mesmo que tá o problema. Exato, irmão. E é bem interessante que você falou isso. Parece que surge aí um momento de presença dentro de um ato, na verdade, inconsciente. Porque, cara, a gente não tá consciente quando a gente assiste pornografia.
Você pode tentar ficar presente, mas você vai perceber que depois de alguns minutos, cara, você tá quase que automaticamente clicando já o próximo vídeo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, até você ter 20 abas, 30 abas. E aqui já começa o conceito, então, que a ciência denomina superestímulo. Pornografia é um superestímulo. Não é um estímulo qualquer, é um superestímulo. Porque libera quantias tão absurdas de dopamina que faz você, de fato, querer mais e mais e mais e mais, que nem cocaína. E a gente tem o mesmo mecanismo dopaminérgico, certo? Se a gente analisar, por exemplo, um gráfico de dopamina liberada, a gente tem o índice de 200 com cocaína, mais ou menos. E sexo, a mesma coisa. Agora, com pornografia, aí você já ultrapassa aí esse índice. Ou seja, na teoria, a ciência está muito atrás, ainda precisa estudar isso mais, mas na teoria, esse superestímulo é mais forte que cocaína e alguns vão a extento de comparar isso com heroína. Sim. E daí a gente tem mecanismos neurológicos, de fato, que ocorrem. A gente tem, por exemplo, essa enzima chamada delta-FOSB. Espectadores podem pesquisar, tudo isso eu não estou inventando aqui. É pura ciência. É comprovado. Gary Wilson escreveu sobre isso no seu livro, Your Brain on Porn, que é seu cérebro sob efeito de pornografia. Ele descobriu que a gente tem então essa enzima delta-FOSB que se acumula no núcleus accumbens, nome latim. Fica basicamente na parte final do seu neocórtex. E lá a gente encontra a maior parte de receptores dopaminérgicos que são, obviamente, bombardeados e danificados com o consumo de pornografia, porque é muito estímulo, é demais para o cérebro. E por conta disso a sensibilidade dopaminérgica baixa, então. E o que isso significa para a vida real, para a gente sair um pouco da teoria, significa nada mais que você se torna um zumbi, cara. Drogado. A vida não faz mais sentido. Você tá, tipo, aqui. Por exemplo, se eu tivesse consumido pornografia antes disso, irmão, eu estaria aqui, tipo, não seria real pra mim, saca? Você perde esse prazer da vida em si, de viver em si. Então você fica depressivo e você tem todos esses problemas que muitos relatam. Mas por que o estímulo sexual em si, ele é tão poderoso no ser humano? Porque eu vejo que a pornografia, ela meio que burla o sistema natural que tu devia percorrer na tua vida, que tu devia se tornar uma pessoa atraente e conseguir ter aquele orgasmo a partir de uma conquista de uma fêmea, né? E a pornografia vem e burla isso. Mas por que ela é tão poderosa? Especificamente, por que ela libera tanta dopamina? A pornografia, no caso, porque como você falou, a gente tem libido. Sigmund Freud, grande psicólogo alemão, ou austríaco, se não me engano, não. Mas enfim, o fundador da psicanálise. Ele já reconheceu, quase 100 anos atrás, que a gente tem então esse conceito de líbido. Ele falou que isso é não só o desejo sexual, mas a energia psíquica nossa também. E esse desejo sexual também, segundo os hindus, então estou meio que tentando contextualizar isso para dar diversas perspectivas. Os hindus falam que essa energia primordial, por exemplo, no daoísmo, é chamado de ki, ou chi. Certo? A gente tem essa energia vital, então, dentro de nós, que nos move. Mas, agora como homem, a gente tem pornografia que nos dá todas essas imagens de mulheres nuas, assim, ó, instantaneamente. Então eu não preciso mais, irmão, hoje em dia, ir pra fora, conversar com mulheres. Porque eu tenho pornografia, eu tenho meu celular aqui. Porque eu vou sair pra balada, irmão, se eu tenho meu celular aqui à disposição. Eu consigo ver todas as mulheres que eu desejo, em qualquer posição, HD, a internet facilitou mais ainda essa parada. Você precisa entender que pornografia não é novo, irmão. Arqueólogos descobriram já nudes em cavernas. Caralho. Sim, tipo desenhos de mulheres mesmo. E daí com a revolução industrial, com a era digital, a gente tem então de fato uma indústria multibilionária que lucra justamente com o seu desejo sexual como homem. E ênfase homem, porque homens são mais... tem uma tendência maior de se viciarem de fato, porque a gente tem motivos biológicos de testosterona, a gente tem um instinto de reprodução. Eu não digo que mulheres não têm problemas, eu tenho alunas também, eu tenho mulheres com quais eu escrevi, que falaram que também se viciaram, mas homens caem então nessa categoria predominante de serem vítimas. Por que eles caem mais do que mulheres? Qual é a diferença básica? Cara, a princípio basta você analisar a sua natureza como homem. Saca? A gente tem testosterona, a gente é o caçador, assim por dizer. Então se a gente trazer essas ideias arquétipos, né, do homem caçador, que então busca reproduzir sua genética,
faz total sentido que a gente começou a transferir isso erroneamente, ilusoriamente, para pornografia. Porque a pornografia engana seu cérebro. Não é real, não são mulheres que estão lá. Mas seu cérebro não liga para isso. Ele acha que é, né? Ele acha que é. Ele acha que tu conquistou aquela mulher, né? Acho que conquistou. Como você mesmo falou, você muitas vezes achava ou imaginava que você era o cara quando você assistia pornografia. Você falou isso agora há pouco. Ah, sim, eu queria ser aquele cara. Eu ficava pensando, eu queria ser aquele cara. E provavelmente Sim. meu cérebro achava que eu era aquele cara. Sim. Tipo, se eu for honesto, eu muitas vezes pensava que, cara, eu tô sendo esse cara, me colocava na posição dele. E a gente engana o nosso cérebro com isso, cara. É uma ilusão. A gente se ilude acreditando que isso é real. E obviamente não é. A gente finaliza, então, a sessão de pornografia, muitas vezes com um senso de culpa. É isso que eu sentia. Pra caralho. Então, você chegava à ejaculação, muitas vezes que eu sentia era, caralho, que nojento. O que eu tô assistindo aqui? Exatamente. Que porra é essa? Tu voltava pra tela e tinha uma pessoa fazendo uma coisa, passando uns pau na cara. Exato. Cara, o que eu tô vendo aqui, meu? Eu tava me estimulando com isso, que loucura, meu. Exatamente. Eu sempre tive essa sensação de que loucura é essa, depois que eu voltava pra ver, porque eu ficava um tempo refletindo, olhando pro chão, né? Puta, que merda que eu tô fazendo. Exato. Aí eu olhava de volta e tava acontecendo aquela cena ainda, e tudo perdia o sentido depois que eu não Exato. tava com mais tesão. Exato. Eu conseguia ver a realidade. Mas tu acha que o tesão ele atrapalha em enxergar a realidade nesse sentido? Se a tesão atrapalha em chegar à realidade, eu acho que a gente precisa diferenciar entre pornografia e masturbação aqui primeiro. Então, pornografia é o problema. Pornografia é a droga. A gente não deve, acredito, condenar masturbação. Aí concordo com o Sadhguru, né, o grande místico, muitos devem conhecer, que fala que a gente não deve condenar a masturbação. A princípio é ok, né? Lógico, tudo dosado, equilibrado. Né? Quem é esse cara aí que falou? É um místico da Índia, Sadhguru. Ah, tá. Começou a trazer conteúdo também pro mundo ocidental e fala bastante sobre essas questões yógicas, enfim, das culturas orientais. Yógicas? Yógicas, não sei se existe esse termo. Muitas vezes invento termos, cara. Ah, tá. Alemãozão aqui, não conseguindo falar português. Mas a pornografia se tornou um problema de fato, cara. Aqui, de novo, aqui estenta é um problema. Isso é muito subjetivo, cara. Acho que cada um precisa analisar seu próprio comportamento e relacionamento com a pornografia e ver se realmente faz sentido pra si mesmo. Porque se você, brother, não conseguir ficar 7 dias, uma semana, sem ver pornografia, você é viciado, cara. Desculpa. Não tem... se no dia seguinte tu sente uma vontade de ver, porque o teu cérebro já tá reconfigurado. Exatamente.